Acredito sinceramente que os vídeos anteriores desta série possam ter sido um bocadinho confusos, não só na parte do código, mas também no objetivo que se pretende atingir com aquilo. Bom, de facto, eu vou aqui explicar neste vídeo, na prática, aquilo que vocês eventualmente podem ter ficado com algumas dúvidas nos vídeos anteriores. Qual é a utilidade de encriptar e desencriptar dados? Então reparem neste cenário. Vamos imaginar que o utilizador ou o usuário, depois de fazer o login na sua aplicação, tem acesso aqui a uma lista de todos os usuários que estão inscritos nesta plataforma. Okay? Neste caso temos aqui 2, mas poderemos acrescentar aqui vários, todos eles com a mesma password, não há qualquer problema. Então eu vou fazer aqui uma duplicação, vou usar aqui o duplicate without keys, neste caso ele vai deixar ficar ali uma chave que vai ser a terceira, mas eu vou alterar aqui o de admin para user 1, ok, user 1, ok, está criado, vamos aqui duplicar mais um, e vamos criar aqui a Ana, ok, temos 4, ok, fantástico. Não interessa o facto de eles terem a mesma password, não há qualquer problema. Interessa-nos aqui a ver os usuários e os seus respectivos IDs. Bom, o que eu quero fazer é o seguinte. Eu vou dizer aqui ao meu método da Home que eu quero que seja passada para o interior da Home a lista de todos os usuários que estão inscritos na minha plataforma. Então para isso eu vou colocar aqui data, é igual a um array vazio, e vou passar uma variável, ou neste caso uma coleção, de usuários, que vai ser nada mais, nada menos do que o usuário, que é o model, all. Simplesmente isto. Nós já vemos de trás com este model aqui do usuário, ok? Que é só simplesmente isto. E tirando partido do ela quanto ao ORM, nós estamos a dizer, eu quero ir buscar todos os dados dos usuários. Passamos aqui para usuários e vamos passar para o interior do nosso home, passando o data. Ok? Então, a partir deste momento, nós temos a lista de todos os usuários a ir para dentro do home. Nós, dentro do home, podemos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, lista, vamos colocar aqui maiúscula, de usuários. Ora, o que é que nós podemos fazer aqui? Vamos fazer aqui um HR, coisa muito simples, e vamos fazer aqui um for each. Eu vou escrever for each, e se vocês tiverem aqui todas aquelas extensões relacionadas com o Laravel que eu já mostrei ao longo desta playlist, vocês agora podem pressionar o tab, vocês têm aqui o code snippet já a funcionar. Ora, qual é a coleção que nós queremos? Obviamente que é a coleção usuários. Então vamos colocar aqui usuários. E vamos chamar aqui, vamos colocar aqui user, ok? Porquê? Porque aqui na base de dados nós temos usuário. Eu não quero criar muitas confusões de usuário, traço usuário, enfim. Então, por cada volta que o ciclo faz, vai buscar um dos usuários e transforma-o num user, ok? Então eu vou fazer aqui simplesmente o seguinte, vamos apresentar o seu nome. P, vamos aqui colocar assim, e agora vamos colocar aqui user, e aqui user, ou neste caso usuário. O que é este usuário que aqui está? Bom, é esta coluna que aqui está. Depois temos também o ID, já lá vamos, ok? Então nós temos aqui o user e temos aqui o usuário. Vamos aqui verificar o que é que aparece. Reparem, cá estão então os nossos usuários da base de dados. Agora imaginem o seguinte, eu quero apresentar aqui o ID do usuário. Ora, é muito fácil. Eu poderia dizer assim, ok, eu quero editar, vamos colocar aqui, vamos aqui separar tudo isto e vamos dizer assim, eu quero editar A, aliás, vamos fazer isto melhor. Vamos colocar isto dentro de uma lista. Então vamos fazer assim. Vamos abrir aqui espaço para vocês perceberem. Uma unordered list que por cada utilizador vai ter uma LI. Okay? E esta LI, que já não é aqui um parágrafo, vai apresentar então os dados do utilizador. Portanto, vamos ter aqui uma pequena alteração do aspecto visual. Cá está. Mas vamos imaginar que nós queríamos colocar antes destes utilizadores que aqui estão, uma hiperligação a dizer edit. Ok? O edit. E esse link que lá está vai ser o link para editar este utilizador. Bom, então eu iria ter que colocar aqui href para qualquer coisa e vamos colocar aqui /a, ok? E portanto, neste momento, se eu colocar aqui edit,
o que nós vamos ter é isto. Reparem. Edit. Poderia ser um lápis, enfim. Toda a parte da área da criatividade, de layout, etc. não está aqui imposta. Aqui estão os princípios básicos e fundamentais para percebermos o que é que estamos a fazer. Bom, o edit é uma hiperligação, como vocês podem ver aqui em baixo, não tem rigorosamente hiperligação nenhuma. Porquê? Porque eu não especifiquei o que é que está aqui dentro. Mas se eu quisesse editar o utilizador, cada um destes usuários tem o seu respectivo ID. Neste caso, o usuário 1 tem o ID 1, o 2, o 3 e o 4. Então o user tem o 1, o admin tem o 2, o user 1 tem o 3 e a Ana tem o 4. Bom, então se eu quiser apresentar aqui, eu posso fazer da seguinte forma. Vamos aqui colocar uma expressão e vamos colocar simplesmente o ID, por enquanto. Então vamos colocar aqui user ID. Reparem o que é que vai acontecer agora quando eu refrescar. Se eu colocar o cursor aqui em cima, lá em baixo temos public 1, public 2, public 3 e public 4. Ora, é isto que nós não queremos que apareça. Reparem, aqui obviamente há um erro, nada disto faz sentido, mas o 4 é o utilizador 4. Se eu colocasse aqui o 2, nós íamos ter acesso ao 2. Então já vamos ver o que é que vai acontecer. Bom, aqui o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dizer que sempre que eu clicar aqui neste Edit, ele vai abrir uma outra janela, um outro quadro, uma outra página, a dizer editar os dados do user XPTO, aquele que foi selecionado. Bom, vamos aqui então fazer isso. Vamos criar aqui um novo método. Vamos lhe chamar public function edit. Vamos passar aqui o ID usuário. E depois aqui vamos fazer aqui um echo. Não vamos apresentar ainda nenhuma view. Seria estarmos aqui a fazer mais trabalho por cima do trabalho. Não vamos perder muito tempo com isto. Então vamos colocar aqui o usuário a editar. E depois vamos colocar aqui uma concatenação o ID usuário. Por enquanto vamos colocar assim. Ora, obviamente que aqui esta route não existe. Então vamos ter aqui a criar aqui em baixo. Então vamos colocar aqui route get. Vamos colocar aqui edit. Este edit vai ter um parâmetro que é o ID do usuário e vai executar o main @edit. E já agora vamos dar aqui o nome name main edit. Ok? Temos então aqui a nossa route. O que nós podemos fazer agora aqui é construir aqui a nossa route, meter aqui a nossa route com o ID. Então reparem, eu vou aqui copiar e vou-vos mostrar a diferença entre uma e a outra. Neste caso, vou apagar aqui tudo o que aqui está dentro e vou escrever route de main edit, que é o nome que a route tem, vírgula, e agora vou abrir aqui um array. Ora, este array vai ter o ID do usuário, cujo valor vai ser user ID. Portanto, eu estou a passar uma route, ou isto é, estou a imprimir aqui uma route e estou a passar como argumento para essa route o seu ID, o user ID. Okay? Portanto, temos aqui a necessidade de passar este parâmetro, então eu estou a passá-lo aqui dessa forma. Okay? Parece um pouco complexo, eu acredito que sim, mas é importante que vocês vejam. Aquilo que eu estou a escrever aqui é basicamente isto. Reparem, eu vou colocar aqui fora. Portanto, estou a usar o nome da route, mas como a route tem um parâmetro, eu tenho que passar um array que contém o parâmetro. Neste caso é o ID, o usuário, cujo valor será o valor do user dentro deste ciclo. Ok? Vamos aqui, então, verificar se o nosso sistema está a funcionar corretamente. Então eu vou aqui refrescar. Ok, temos aqui repetições, ok, já vamos ver porquê, e eu vou aqui repetir outra vez, temos aqui repetições e portanto há aqui um problema, obviamente, que tem a ver com o facto de nós termos aqui as listas, peço desculpa pelo facto, estava a tentar pensar porque é que nós tínhamos ali aquelas repetições, cá temos então os utilizadores e agora reparem quando eu coloco o meu cursor por cima do edit, nós temos ali o Public Edit 2, Public Edit 3 e 4. Se eu clicar aqui, nós vamos ter o usuário a editar é 1. Se eu voltar atrás,
Se eu clicar aqui, o usuário a editar é o 3. Mas agora reparem o que é que fica lá em cima. Fica então o 3. Ora, é isto que nós exatamente não queremos. Nós queremos que aqui apareça uma hash. Da mesma forma que essa hash vai aparecer aqui em baixo. Obviamente, em vez de aparecer o 3 e o 4, imaginem que eu só dava a possibilidade de editar até ao 10, mas o utilizador podia experimentar editar o 20. E poderia ter sorte se eu não tivesse o cuidado. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer aqui uma artimanha interessante. Como nós sabemos que temos um mecanismo de encriptação dentro de uma classe, nós podemos usar PHP aqui dentro, sem qualquer problema. Então eu posso escrever aqui PHP e usar aqui o snippet do Blade. E tudo o que eu escrever aqui dentro é PHP puro. Poderia fazê-lo também abrindo aqui um PHP e fechando. Não havia qualquer problema. É exatamente a mesma coisa. Vamos deixar ficar assim. O que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer a instanciação da minha classe de encriptação. Porque eu quero encriptar estes usuários que aqui estão. Ok? Ou estes IDs. Então reparem o que é que eu vou fazer aqui. Vou dizer assim, use app classes enc. Isto é, eu quero usar aqui dentro este namespace. E agora vou dizer que quero que enc, vamos lhe chamar assim, enc, é igual a new enc de encriptação. Isto é, aquela classe enc que eu criei já há 2 vídeos atrás, penso eu, e que tem então estes 2 sistemas. Isto é, um para encriptar, o outro para desencriptar. Como ela existe aqui dentro, esta classe enc, eu aqui obviamente tive que ir buscar o seu namespace. Poderia ter feito de uma forma muito mais simples até. Poderia ter feito isto desta forma. E assim já não necessito de usar aqui o namespace. Então estou a dizer simplesmente, olha, o enc é igual a uma nova instância desta classe. O que é que eu vou fazer agora a seguir? Bom, em vez de passar o ID do usuário como sendo o ID explícito, eu vou dizer aqui que vai ser enc. E agora vou usar o método encriptar do enc e vou passar lá para dentro o ID do usuário. Ok? Vamos aqui colocá-lo aqui dentro. Bom, vamos ver se está correto, se não temos aqui nenhum erro. Eu vou agora refrescar aqui. Ok, não houve erro. E agora reparem a diferença. Quando eu coloco aqui o edit, reparem o conjunto de hashes que aparecem cá em baixo. Isto é, nenhuma daquelas hashes me permite adivinhar qual será a hash do valor 10, do valor 20, porque não existe essa possibilidade, não há uma sequência lógica que me permita fazer isso. Claro que eu agora, se clicar aqui no edit, o que é que vai acontecer? Reparem, lá em cima apareceu-me aquela hash toda, que é esta que está a ser apresentada aqui. Mas eu agora tenho a possibilidade de chegar aqui ao meu método e fazer o seguinte. O ID do usuário é igual a this enc, que é este objeto que eu tenho aqui e que está disponível em qualquer localização do meu controlador, this enc, desencriptar. Desencriptar o quê? O ID do usuário que veio com aquele aspecto de hash. Então, quando ele faz a desencriptação, já vai passar para aqui o valor correto do usuário. Então, reparem nesta circunstância muito interessante. Eu vou aqui refrescar, obviamente. Nós sabemos que este é o 1, o 2, o 3 e o 4. Poderíamos ter aqui uma ordem completamente distinta, mas reparem que ali temos as hashes todas, em baixo, aqui na hiperligação. É isto que vai acontecer, por exemplo, aqui este é o 3, é isto que vai acontecer quando passa para ali. Mas como vocês podem observar, eu voltei a ter o 3 aqui. E eu espero que com esta explicação vocês tenham finalmente percebido a utilidade de tudo isto. É que se eu agora quiser aqui alterar os valores e pressionar return, reparem, o sistema vai pelo menos dar-me um erro. Não me vai deixar ter acesso a informação confidencial. Obviamente que o erro não é desejável, mas nós poderemos colocar sempre mecanismos de controle da quantidade de caracteres, porque vocês vão reparar que a quantidade de caracteres também é mais ou menos estável. De qualquer das formas, eu penso que este conjunto de exemplos que eu vos fui dando é suficiente para vocês perceberem, já num grau relativamente avançado, alguns mecanismos de segurança que vocês devem implementar na utilização das vossas aplicações.